Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de como montar um PC gamer assim, custo-benefício bacana para quem quer ser um youtuber, tá? Tanto para quem quer ser youtuber, por exemplo, aí falando de coisas, fazendo vlogzinho e tal, até mesmo para quem quer ser youtuber fazendo gameplays de jogos um pouquinho mais simples, tá? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Galera, então na hora de montar um PC, a primeira peça que a gente vai procurar, obviamente, aí é o nosso processador, né? O processador vai ser a base juntamente com a placa de vídeo e tal. Então, um processador, cara, o que a gente consegue encontrar hoje no mercado que eu recomendaria para vocês, tanto para jogar, na verdade, quanto para renderizar os vídeos e tal, que vai sair muito bem, é o Intel Pentium G4560, tá? Esse já é um processador que é muito, mas muito conhecido dentro do mercado. Ele é super elogiado tanto por youtubers quanto para galera que joga. Ele é elogiado para muita coisa. Então, ele é um processador que vai sair super bem aí, apesar de ser um processador dual core, ele vai sair super bem tanto para jogar quanto para editar vídeo, tá? Então, ele é um processador que eu recomendo, que a gente consegue encontrar hoje no mercado mais ou menos aí na casa dos R$270, tá? Segunda peça que a gente vai procurar então para continuar a nossa configuração é uma placa-mãe que consiga ter o suporte para o nosso processador, tá? Na placa-mãe, cara, nesse caso aí, como a gente está falando de uma máquina custo-benefício, não precisa procurar nada muito top, nem ao menos intermediário. É só procurar uma que tenha suporte aí ao nosso processador, que caiba a nossa placa de vídeo direitinho, que a gente consiga colocar a memória que a gente queira, né? Nesse caso aí eu vou recomendar 8 GB. Mas no caso da placa-mãe, então, eu recomendo para vocês que procurem uma com chipset H110, tá? Dentro do mercado hoje a gente encontra várias marcas, a gente tem Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, enfim, a gente tem inúmeras fabricantes de placa-mãe, mas eu recomendo para vocês deem uma pesquisada entre essas que eu citei aí, tá? Que são as mais conhecidas dentro do mercado. Eles têm um feedback bacana e costumam ter uma garantia muito boa também, tá? Então procurem placas-mãe aí dessas fabricantes que eu mencionei, né? Asus, Gigabyte, ASRock, MSI e com o chipset H110, que hoje é o nosso chipset mais em conta que a gente encontra no mercado, tá? Placas-mãe com chipset H110 dentro dessas fabricantes que eu citei, a gente consegue encontrar hoje dentro do mercado mais ou menos aí na casa dos R$350. Partindo então para a nossa placa de vídeo, que também vai ser outra peça essencial na nossa máquina aí, que vai determinar muito a nossa questão do desempenho, eu vou citar para vocês então uma GTX 1050, tá? De 2 GB, é o suficiente tanto para jogar quanto para renderização, tá? Lembrando que nesse quesito a Nvidia vai se sair infinitamente superior à AMD no fato da edição de vídeo devido aos CUDA cores, tá? Então quando a gente faz uma renderização de vídeo, a gente pode utilizar, né, a gente opta diretamente no software, por exemplo, como é o caso do Adobe Premiere, a gente pode optar por ele fazer a renderização pelo CPU ou pelo GPU, e quando a gente está plugado com uma Nvidia GeForce, ele nos mostra ali o sistema GPU CUDA Cores Integrated, um negócio assim que está escrito lá. E aí é muito bacana porque geralmente pela GPU, se a gente tiver uma GeForce, o vídeo vai renderizar muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Então isso é bem bacana para quem gosta tanto de jogar quanto de trabalhar com vídeo, tá? A GTX 1050 a gente encontra hoje no mercado mais ou menos na casa dos R$650 e a gente tem inúmeras fabricantes de placa de vídeo. Se eu mencionar todas aqui para vocês, eu vou passar uma eternidade falando, mas as mais conhecidas que a gente tem no mercado aí são Asus, Gigabyte, Zotac, PNY, MSI, EVGA e Galaxy, tá? Então essas marcas que eu citei aí são muito conhecidas dentro do mercado gamer e geralmente a gente tem uma gama aí com várias opções, desde os modelos mais simples, com um cooler, modelos mini e tal, até os modelos mais top, né? Que contam daí com backplate, sistema de refrigeração diferente, com 2 ou mais coolers. Enfim, dentro dessas marcas que eu citei aí, pode ir sem medo que são marcas confiáveis dentro do mercado. Agora partindo para a memória RAM, cara. Memória RAM é uma coisa que, meu Deus do céu, mano. Eu não consigo acreditar a alta de preço que a gente teve nas memórias RAMs aí dentro desses 2, 3 anos mais ou menos. Eu lembro quando eu comprei uma memória RAM da DR3 alguns anos atrás e paguei, sei lá, 200 e poucos reais. Mas hoje, infelizmente, não é mais assim, ainda mais agora que a gente está falando de memórias da DR4, né? Uma tecnologia mais nova. Então, memória RAM, o que eu recomendo para vocês, coloquem no mínimo aí 8 GB, tá? Na verdade, não no mínimo, mas recomendado mesmo. Coloquem 8 GB. Tentem colocar, nesse caso, como a gente vai estar utilizando uma H110, que é um chipset geralmente limitado a 2 slots de memória,
Apesar de que com o Dual Channel a gente tem um desempenho superior, tentem procurar somente um pente de 8 GB, porque talvez futuramente vocês queiram colocar 16, e aí se vocês tiverem duas memórias ocupando os dois slots, vocês vão ter que se livrar de uma das duas, vai dar uma confusão. Então peguem uma de 8 GB, porque a diferença em Dual Channel não é tão exorbitante assim, para que a gente acabe matando nossos dois slots na placa-mãe, tá? Então, procure memória de 8 GB DDR4, que hoje no mercado, infelizmente, a gente vai encontrar aí um pouquinho caras, mais ou menos na casa de 580, 550 reais, talvez a gente encontre algumas. O que a gente indica para vocês aí em relação aos fabricantes são Kingston, Corsair, Crucial e G-Skill, tá? Lembrando que nas linhas da Kingston e Corsair, que são as mais conhecidas hoje no mercado, a gente tem a linha, por exemplo, da Corsair, que é a mais simples, que é a Corsair Select, tá? E na Kingston a gente tem a Kingston Value, tá? Que são as nossas memórias, assim, mais simples, né? Se vocês preferirem pagar um pouquinho a mais, vocês vão ter uma linha de memórias superiores com garantia maior, né? Inclusive a linha HyperX da Kingston conta com garantia vitalícia, o que é bem legal. São memórias com dissipadores mais bonitas, que têm um desempenho melhor. Enfim, eu realmente recomendo para vocês que invistam um pouquinho a mais. Às vezes a diferença é muito, muito pouca, tipo de 30, 40 reais, e vale mais a pena pegar das linhas superiores. Por exemplo, aí da Kingston a gente tem a HyperX, da Corsair a gente tem a Vengeance, né, que é um exemplo, da Crucial a gente tem as Ballistics, e na G-Skill, cara, não sei. Faz muito tempo que eu não trabalho com G-Skill. Agora vamos ao nosso espaço de armazenamento, HD, tá? Eu recomendo para vocês o quê? Procurem HD de 1 TB. A gente até encontra no mercado aí HD de 500 GB, tá? Porém, a diferença de preço é muito insignificante para que a gente deixe de pegar um de 1 TB para pegar um de 500. Então, na maioria das vezes aí, a gente está cortando 50% de armazenamento de um HD para o outro por causa de uma diferença de preço de, sei lá, 6%, 10%. Então, não vale a pena. Procurem HD de 1 TB. E se couber dentro do orçamento de vocês, tentem também incluir um SSD, nem que seja de 120 GB, tá? O SSD faz muita diferença, tanto na hora de ligar o PC, de iniciar o programa, de carregar os arquivos dentro do programa, de tudo, cara. Se vocês, por exemplo, pegarem o Premiere ou o Sony Vegas e instalarem ele num HD convencional e depois instalarem no SSD, vocês vão conseguir sentir a diferença na fluidez do programa para tudo quanto é tipo de coisa, até mesmo na hora de colocar as transições e tal. Então faz muita diferença. Tentem colocar um SSD. Eu não vou recomendar aqui na máquina, tá? Porque vai acabar extrapolando um pouquinho o orçamento dentro do que eu quero chamar de custo-benefício para vocês, mas se der, tentem colocar um SSD, tá? Eu vou recomendar para vocês então um HD de 1 TB, que no mercado aí a gente vai encontrar, não tem muitas opções de fabricantes, tá? As mais conhecidas que a gente trabalha, que a grande maioria das lojas trabalham, são Seagate, Western Digital e Toshiba, tá? HDs de 1 TB dessas três marcas a gente tem uma média de mais ou menos R$240 dentro do mercado. Agora pro gabinete, cara, gabinete vai variar muito, tá? Não vou ter para dizer para vocês em relação ao fabricante, eu vou mais ou menos aí mostrar as características de um gabinete que vocês têm que procurar para ter um gabinete custo-benefício legal, tá? Primeira coisa que vocês têm que procurar no gabinete é o espaço dele e a montagem da fonte. Espaço, a gente tem que ter um espaço que caiba pelo menos ali a nossa placa de vídeo, e se vocês optarem por colocar, por exemplo, um cooler ar que não seja o cooler box, também tem que ter uma altura suficiente para que caiba o nosso dissipador. Então, procurem um gabinete com um espaço bacana, com uma refrigeração legal. Tem muitos gabinetes hoje com custo-benefício bacana que vocês vão conseguir colocar cooler em cima, na frontal, na lateral, na traseira. Então procurem bem, tá? E montagem da fonte, procurem um gabinete com montagem da fonte na parte inferior, gabinete com montagem da fonte embaixo, tá? Porque geralmente na parte de cima, além de ser uma montagem de máquinas mais antigas, né? Antigamente a gente via muito, mas muito gabinete com montagem de fonte em cima. Isso já acabou com o tempo aí, devido ao fato de que quando a gente coloca a fonte na parte superior do gabinete, a fonte ela acaba, digamos assim, sugando todo o calor que está sendo gerado pela nossa máquina na parte de baixo. Então se a gente tem uma placa de vídeo que está esquentando um pouco, e um processador que está esquentando um pouco e a fonte estiver em cima, todo esse calor vai ficar sendo absorvido pela fonte lá em cima, e isso não é legal. Isso vai comprometer o desempenho e até mesmo a vida útil da máquina de vocês. Então procurem um gabinete principalmente com montagem da fonte embaixo, tá? Eu vou citar para vocês um exemplo que a gente trabalha aqui na loja, que é uma marca um pouquinho desconhecida, mas tem um custo-benefício muito bacana, a gente vende demais, que é o gabinete da Neo Drive, modelo G1904. Eu vou deixar o link ali embaixo de todos esses produtos que eu estou falando aí. Eu vou tentar deixar o link ali embaixo mais ou menos para que vocês conseguirem achar, tá?
E esse gabinetinho específico, a gente tem aí uma montagem que a gente pode colocar 2 fãs em cima, 2 fãs na frente. Ele tem espaço para placa-mãe micro ATX, que é bem bacana, a maioria das H110 hoje vai ser micro ATX, tá? O espaço para fonte e armazenamento dos cabos, né? Manuseamento dos cabos. A gente vai ter um PSU cover bem grande ali, que a gente vai tapar a nossa fonte, deixar ela embaixo e conseguir colocar os cabos ali bem direitinhos, tá? Então isso é bem bacana. A gente tem espaços para as gavetinhas dos nossos HDs, espaço para SSD. Então esse daí é um gabinete que hoje, na nossa loja aqui, eu tenho como exemplo que a gente trabalha com ele no valor, se eu não me engano, de R$170. Então, por R$170 hoje a gente encontra um gabinete completo, com configurações legais. Então ele é um gabinete bonito, compacto e, se eu não me engano, tem até lateral de acrílico. Então, não só nesse exemplo que eu estou dando agora, do New Drive G1904, vocês encontram outras fabricantes, se eu não me engano, a Blue Case também tem vários gabinetes com relação custo-benefício bem legal. Então é só saber procurar que vocês encontram um gabinete com custo-benefício legal. E por último, mas não menos importante, a peça que vai dar vida para a nossa máquina, digamos assim, que é a fonte de energia, né? Na fonte, a primeira coisa que vocês têm que procurar é uma fonte que contenha selo de certificação, tá? Pelo menos um selo de certificação 80 Plus White, que é o mínimo que vocês têm que colocar. Segundo ponto, tentem procurar uma fonte com, além de selo de certificação, PFC ativo, tá? Ou seja, a maioria das fontes com PFC ativo vocês conseguem identificar devido à chave de seleção que vai ser automática, tá? Na verdade, as fontes com PFC ativo, a grande maioria delas não tem chave seletora para 110 ou 220 volts. Vocês vão ter diretamente somente o botão para ligar ou desligar a fonte com o bivolt automático, tá? Então a grande maioria dos fabricantes faz isso aí para que vocês consigam identificar as fontes com PFC ativo. E além disso, como eu já havia dito, procurem fontes com selo de certificação. A gente tem hoje, por exemplo, aqui na loja, o modelo da Corsair, que é o VTE 400. Ela tem PFC ativo e selo de certificação 80 Plus Bronze, tá? Que é um selo acima do White. Então a gente tem aí, cara, eu não vou lembrar de todos, mas eu lembro mais ou menos que é assim, ó, o selo 80 Plus White, Bronze, Silver e Gold, tá? Aí depois a gente tem Platinum, aí depois tem uma linha muito top, que aí não vai ser o que a gente está procurando, tá? E sendo uma fonte que tem essas características que eu mencionei para vocês, vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma máquina que vai durar bastante tempo aí e que não vai ter problema enquanto a picos de energia, às vezes gerados devido à instabilidade da energia elétrica de onde vocês moram. Isso vai variar muito aí em relação a onde o usuário tem residência e tal, né? Por exemplo, onde eu tenho minha máquina lá, onde eu moro, falta luz pra caramba. Então uma coisa que eu não poderia economizar seria na fonte, porque imagina se eu fosse ficar preocupado toda vez que faltasse luz com medo que queimasse minha máquina. Então eu tive que investir numa fonte boa, porque onde eu moro vive dando oscilação de energia e vive faltando luz, tá? Então não economizem na fonte, apesar de que hoje a gente encontra fontes com custo-benefício legal, tá? Como no caso dessa configuração que eu montei para vocês aqui, que é uma GTX 1050 de 2GB e um Pentium G4560, ela não consome muita energia. Uma Corsair VTE 400, que é o modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, ela vai ser o suficiente para suprir o que essa máquina quer, tá? Na ocasião de colocarem essa fonte, a gente tem hoje ela no mercado mais ou menos na casa de R$200, tá? Mas a gente consegue encontrar outras fabricantes também que produzem fontes com excelente custo-benefício, como por exemplo aí Corsair, Cougar, Cooler Master, cara, tem várias mesmo, não tem como dizer todas, porque fonte eu acho que ainda consegue ter mais fabricante do que placa de vídeo. Então, deem aí uma atenção especial às características que eu citei para vocês, que com certeza vocês vão se dar bem na escolha da fonte. Galera, então para finalizar aí, com toda essa configuração que eu acabei mencionando para vocês, juntando o preço de todas essas médias e ali em alguns produtos em específico, como foi o caso do gabinete, que eu citei um modelo específico e a fonte, a gente conseguiu fechar uma máquina de R$2.460, tá? Então pensem, numa máquina de R$2.460 que vocês vão conseguir jogar quase todos os jogos da atualidade e conseguir editar vídeos super bem, seja no Premiere, no Sony Vegas, programa que vocês utilizarem, Movie Maker é zoeira. Mas vocês conseguem editar vídeos tranquilamente, vão renderizar rápido, vão trabalhar bem. Então, para quem quer ser youtuber, essa é uma dica de uma máquina que vocês vão conseguir montar dentro de um orçamento de até R$2.500. Lembrando que tentem ao máximo que vocês conseguirem colocar um SSD, porque vocês vão ver a diferença que o SSD faz, tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que todas essas médias que eu peguei, inclusive até mesmo os produtos em específico que eu mencionei dos modelos aqui, são todos preços para pagamento a prazo, né? A grande maioria do pessoal costuma pagar a prazo, mas para quem tem a grana para dar ali à vista, a grande maioria das lojas oferece descontos, geralmente de 5, 10, 15%, algumas aí, sei lá, em Black Friday ou algumas promoções fazem até 20%.
Então, se vocês quiserem aí e tiverem a grana para pagar à vista, vocês vão ter ainda uma máquina mais barata, bem mais barata, né? Porque como é um valor relativamente alto, né? Então vocês vão ter uma máquina mais barata. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de como montar uma máquina custo-benefício para ser um youtuber. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem um comentário ali embaixo. Se vocês quiserem uma máquina top para ser um youtuber, uma máquina top para jogar, alguma coisa de dicas que vocês quiserem para montar uma máquina, deixem ali embaixo nos comentários que a gente traz sem sombra de dúvidas, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like ali embaixo, que isso fortalece pra caramba o nosso canal, e se inscrevam também para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Valeu e até a próxima!